Fala galera, beleza? Aqui é o João Luiz e sejam bem-vindos novamente ao canal Sabedoria Compartilhada. E hoje a gente vai continuar a nossa sequência de vídeos falando sobre conjuntos. Se você não assistiu o primeiro, assiste lá que tá bem legal. A gente está fazendo uma introdução, a gente está passando pelos conjuntos de uma maneira bem básica. Então se você não sabia nada de conjuntos, você pode acompanhar essa playlist. E terminando essa playlist, você vai saber tudo o que você precisa saber sobre conjuntos para o nível de ensino médio, Enem, FUVEST e tudo mais. Então, gente, vamos lá, continuando. Vamos falar um pouquinho sobre igualdade de conjuntos. Gente, imagina que eu tenho um conjunto chamado G, formado pelos elementos -3, -2 e -1. Beleza. Aí imagina que eu tenho outro conjunto chamado H, formado por uma propriedade. Então, se você não sabe o que é isso, assiste lá o vídeo anterior. A propriedade é a seguinte: o conjunto H é formado pelos elementos x, tal que x é um número inteiro. Inteiro pode ser negativo ou positivo. A gente em próximos vídeos a gente vai ver melhor como é que é isso. Entre -4 e 0. Beleza. Isso é uma dúvida bem comum que os alunos costumam ter. Putz, o entre, ele envolve a borda ou não? Os números inteiros entre -4 e 0, envolve -4 e 0? E, gente, não envolve. Se for envolver, ele vai especificar, escrevendo que envolve. Mas nesse caso aqui, não envolve as bordas. Então, ok? Então, beleza, gente. O que acontece? Uma coisa interessante que a gente pode ver entre esses conjuntos, primeiro, é que H é um subconjunto de... Desculpa, G é um subconjunto de H. O que significa? Todos os elementos de G pertencem a H. Então, -3 é um número inteiro entre -4 e 0. -2 também e -1 também. Então, todo mundo de G está em H. Beleza, essa é a primeira coisa que a gente precisa ver. A segunda coisa que a gente precisa ver é que, além disso, H é um subconjunto de G também. Por quê? Todos os números inteiros entre -4 e 0 estão nesse conjunto. Porque todos esses números ou são -3, ou é -2, ou é -1. Quando a gente está nessa situação, onde dois conjuntos são subconjunto um do outro, a gente fala que eles são iguais. O conjunto G é igual ao conjunto H. Eles têm os mesmos elementos. Às vezes vai estar representado da mesma maneira, você só vai bater o olho e vai ver que eles são iguais. Nesse caso aqui, as representações são diferentes. Então, se eu tivesse um conjunto I, por exemplo, que fosse representado com um diagrama de Venn, aqui fosse o -3, aqui fosse o -2 e aqui o -1, ele também seria igual ao G ou é igual ao H, porque ele seria subconjunto deles e eles seriam subconjunto dele. Então, igualdade de conjuntos é isso. Outra maneira que vocês podem pensar sobre igualdade de conjuntos é que dois conjuntos são iguais quando não existe nenhum elemento que está em um conjunto e não está no outro. Se não existir nenhum elemento que está em um e não está no outro, eles são iguais. E é isso. Beleza, bem tranquilo. Ok, segundo caso de conjuntos que a gente vai estudar hoje é conjunto vazio. Quando um conjunto ele é vazio? O conjunto é vazio quando ele não tem elementos. Então, a gente viu que o conjunto é uma reunião de elementos. Então, quando ele não tem elementos, ele é vazio. Faz sentido, né, gente? Então, por exemplo, imagina um conjunto I formado pela seguinte propriedade. I é o conjunto dos elementos x, tais que x é um número negativo maior do que 4. O número 4, positivo mesmo. Então, esse é o conjunto I. Gente, vocês conseguem pensar em alguém que se encaixa nesse caso? Um número negativo maior do que 4? Eu não consigo. Se vocês conseguirem, coloca aí nos comentários, porque eu quero descobrir. Mas, bom, não tem elementos.
Então a gente diz que esse conjunto é vazio. E quando o conjunto é vazio, tem duas maneiras de representar. O primeiro, duas maneiras principais, né? A gente pode colocar ele entre chaves dessa maneira, com ninguém dentro. Bom, se não tem ninguém, porque ele é vazio. Ou então, a gente pode representar ele com este símbolo aqui. É uma bolinha riscada. Essas são representações do conjunto vazio. E, gente, tem mais uma coisa muito importante sobre o conjunto vazio. É que o conjunto vazio, ele é subconjunto de todos os conjuntos. Todos. Então, por exemplo, o conjunto H, que a gente viu mais cedo. O vazio, ele é subconjunto de H. Olha que coisa. O conjunto A, que a gente viu na aula passada. O vazio, ele é subconjunto de A. Um conjunto F. F sendo um conjunto que eu nem sei quem que é F. É um conjunto que vocês quiserem que seja. Conjunto de números maiores do que 1000. Conjunto de animais que tem no cerrado. O vazio, novamente, eu posso representar dessa maneira também. Ele está contido nesse conjunto F. Eu nem sei quem é F. Beleza, gente. Então, é isso sobre o conjunto vazio. Show de bola, gente. Outra coisa muito importante sobre conjuntos é a noção de conjunto universo. O conjunto universo, escrevendo assim, parece que é um conjunto muito grande, né? Mas o que a gente quer dizer com isso é o conjunto que a gente vai estudar, que a gente vai utilizar para estudar alguma coisa. Nossa, caramba. Tá, o que eu quero dizer com isso? Imagina que eu quero saber a idade dos moradores do meu prédio. Beleza? Então eu quero trabalhar com a idade dos moradores do meu prédio. Eu quero estudar isso, quero entender melhor. Eu posso ter um conjunto M, que é formado pelos homens do meu prédio. X é a idade dos homens. Idade de um homem do meu prédio. Bom, o meu prédio, ele tem bastante gente mais ou menos da minha idade, sabe? Então talvez esse conjunto tenha 20, 25, 19 e por aí vai. Beleza. Vocês percebem que isso daqui é muito diferente se a gente estiver olhando para outro lugar? Então imagina que eu tenho um conjunto, vou chamar de M2, que ele é o conjunto que o X é a idade de um homem de Goiás, do estado de Goiás inteiro. Imagina isso. Caramba, aqui vai ter muitas idades diferentes, né? O estado de Goiás é um conjunto muito maior do que... É um lugar muito maior do que o meu prédio. Então você vai ter aqui crianças, vai ter idosos, você vai ter, assim... Com certeza todos os números de 1 a 90, pelo menos, tem em Goiás. Mas já no meu prédio, não. E vocês percebem que esses conjuntos são muito parecidos? É a idade de um homem. Mas o que muda é o universo desse conjunto. Então, no conjunto M, são os moradores do meu prédio. O conjunto M2 são os moradores de Goiás inteiro. Quando a gente pega aqui, por exemplo, o exemplo que a gente usou, esse conjunto I é um número negativo maior do que 4. Se a gente muda o universo disso daqui, então, por exemplo, isso é um número negativo, um número positivo maior do que 4, mudando o universo, ele vai ser um conjunto muito maior. Não vai ser um conjunto vazio, vai ser outro conjunto. Então, o que mudou? A propriedade continua a mesma, mas o universo a ser estudado mudou.
E por que isso é importante? Onde é que isso aqui pode aparecer? Eu vou apagar aqui rapidinho. Imagina, gente, que vocês querem resolver é o seguinte, é um y com a seguinte propriedade, x ao quadrado, é um x, tá aqui, é isso mesmo, x ao quadrado é igual a 1, onde x é um número negativo. X é negativo. Beleza, gente? Então a gente tem um número que ao quadrado é 1. Um número negativo que ao quadrado é 1. Quais são os elementos desse conjunto? Esse conjunto vai ser formado apenas pelo elemento menos 1. É o único que funciona. Esse aqui vai ser um conjunto unitário, inclusive. O que é um conjunto unitário? É um conjunto que só tem um elemento. O conjunto vazio não tem elemento nenhum, o conjunto unitário só tem um elemento. Beleza? Certinho. Vou até escrever uma nota aqui pra gente. Exemplo. Legal. Mas agora, gente, imagina um conjunto W com a mesma propriedade. X, tal que x ao quadrado é igual a 1, onde x é um número negativo. É um número inteiro. O que significa um número ser inteiro? A gente vai ver esse conjunto melhor daqui a pouco, mas vocês podem pensar que números inteiros são números que são tanto positivos quanto negativos. Números inteiros, né? Então não envolve números que não envolvem todas as frações, não envolvem números que tem vírgula depois, enfim. Seguindo aqui, o conjunto W. Quais são os elementos do conjunto W? A gente não tem mais apenas um elemento. A gente tem dois elementos. A gente tem que W, tanto menos 1 quanto 1. Por quê? Menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, dá 1. Legal. Mas 1 ao quadrado também dá 1. Só que no y, só podia ser número negativo. Então não podia ser 1. O que mudou nesses dois casos? Novamente, o que mudou foi o universo desse conjunto. Então, conjunto universo é isso, gente. E, gente, nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, que eu vou ficar bem atento para responder vocês. Se você gostou, por favor, deixa um like, deixa um comentário apoiando aí o canal. Se inscreva, é muito importante pra gente. E a gente se vê na próxima aula.